Luan está reintegrado ao São Paulo. Podemos dizer que o Luan é o novo reforço do São Paulo. Sobre o São Paulo, quando é que o tricolor vai poder voltar a gastar dinheiro para contratar atletas? O meu também, formado em Direito, para trazer então uma breve explicação para o torcedor do que é esse memorando assinado entre São Paulo e Marinacques. Bora colocar na tela. Do presidente Júlio Casares, que lá estava e deu seu voto ao atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi questionado pela nossa reportagem sobre o time montado e sobre a possibilidade de venda de garotos na metade do ano, na janela de meio do ano. Respondeu desta forma. Bom, o que vocês acharam de toda essa questão do pênalti e o tchau, Eric? A resposta da federação poderia ter sido dada já no dia seguinte. Todo mundo sabia que não tinha sido pênalti, né? Passou um tempo para dizer agora é um pouco mais tranquilo, enfim, todo mundo ficou... Acho que eles esperaram esfriar a situação. Mas não foi uma postura, né? Acho que a postura correta era acontecer uma equipe da arbitragem, tomava uma decisão lá se cabia punição ou não ao pessoal do VAR. Enfim. Pênalti absurdo. Não sou clubista, São Paulo foi prejudicado, em outras situações foi beneficiado, inclusive contra o Palmeiras. Agora, é um erro de interpretação absurdo, os caras do VAR. Esses caras aí da arbitragem de hoje, eles sabem, dá uma prova, simulados, sem perguntas, quinta-feira tem mais. Múltipla escolha sobre regras de futebol, eles tiram 10, mas eles não sabem aplicar na prática. Do presidente Júlio Casares, que lá estava e deu seu voto ao atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi questionado pela nossa reportagem sobre o time montado e sobre a possibilidade de venda de garotos na metade do ano, na janela de meio do ano. Respondeu desta forma. O calendário longo, com grande dificuldade, mas o São Paulo se reforçou, promoveu meninos da base e nós estamos esperançosos de fazer uma maratona com bom resultado. Isso é uma questão de mercado. Sempre um clube brasileiro necessita venda, ele é recorrente nisso. Então nós vamos estar atentos ao mercado, já vendemos jogadores no começo do ano e certamente no meio do ano, se tiver alguma oferta boa para o São Paulo, boa para o atleta, será analisado. Quem já saiu foi o Eric, treinou pela última vez ontem aqui, acertou com o Vitória, foi emprestado até o final do ano, estava tendo poucas oportunidades com o Zubeldia. Com isso, cresce a chance do Lucas Ferreira, que subiu da base, ser melhor aproveitado pelo treinador a partir do início do Campeonato Brasileiro. Quem está treinando depois de ficar ausente de um jogo-treino é o Caleri, ele fica à disposição para o jogo do final de semana. A dúvida continua sendo o Lucas Moura. Mas o São Paulo não é só dentro de campo, não. Fora de campo tem duas notícias bem importantes. A primeira é que a Federação Paulista de Futebol respondeu o ofício que foi enviado pelo São Paulo após a eliminação do clube no Campeonato Paulista, ofício reclamando da arbitragem. Pelo que eu apurei, a resposta não foi nem recebida com tanta, entusiasmo, nem também com decepção. Natural, São Paulo reclamou da arbitragem, a federação pediu desculpas, reconheceu o erro da arbitragem, o fato do árbitro Luiz Flávio de Souza não ter ido ao VAR consultar o Guarizo no pênalti marcado e pediu desculpas, mas na mesma nota está ali pedindo desculpas ao Rafael por uma frase dita no dia seguinte e está ao mesmo tempo elogiando bastante a arbitragem, dizendo que são bons árbitros, que são árbitros com escudo da FIFA, que tem todo o respaldo da federação, por isso que foi meio que indiferente por enquanto, a atuação do São Paulo em relação a essa resposta. Outro assunto fora de campo importante, o empresário Marinacques, o grego, já assinou ali um memorando com o São Paulo para investir dinheiro na categoria de base. O memorando é uma espécie de pré-contrato. Agora os últimos detalhes serão acertados. E com esse pré-contrato, o contrato oficial será assinado e provavelmente o Edu Gaspar, que todos nós conhecemos, jogador ex-Corinthians, jogou na Inglaterra, trabalhou na CBF, trabalhou em outros times, que já andou visitando o CT de Cotia. O Edu Gaspar vai ser o representante do Marinacques na base do São Paulo, assim que o contrato for assinado. Bruno e Mari. Valeu, Edu, obrigado, viu? Muitas coisas... Explicação para o torcedor do que é esse memorando assinado entre São Paulo e Marinacques. Bora colocar na tela. Pessoal do Arquibancada Tricolor, fala Gabriel Sá, fala Gustavo Nitz. Bom, primeiramente queria agradecer vocês pelo convite, né? O Gabriel me pediu para gravar esse vídeo explicando brevemente o que é um MOU, né? Aparentemente o Marinacques e o São Paulo assinaram hoje um MOU e eu vou explicar para vocês o que é um MOU, né? Um MOU é um Memorandum of Understanding, que nada mais é
né? A tradução em português seria memorando de entendimento, né? Nada mais é do que um contrato preliminar, um pré-contrato. É um documento não vinculante entre as partes, né? Ou seja, ele não obriga juridicamente as partes a seguirem com o negócio. Porém, é um forte indício de que o negócio deve acontecer, né? Porque o MOU normalmente é um contrato assinado, não é um contrato, né? É um documento firmado entre as partes, já estabelecendo as diretrizes gerais do acordo final, como, por exemplo, as obrigações das partes, os cronogramas, próximos passos, valores, forma de pagamento, etc. Então é um documento que já tem como objetivo ali alinhar todas as expectativas, evitar ruídos futuros, né, potenciais ruídos futuros, e ele já garante aí segurança jurídica e transparência para a negociação, né? Então, normalmente é um documento firmado entre partes justamente em processos de fusão e aquisição de empresas. É isso. Eu acho que possivelmente São Paulo e Marinápolis vão fechar esse acordo, sim. E o MOU é um forte indício disso, né? Um documento, apesar de não vinculativo, ele pode até ser, mas na imensa maioria das vezes ele não é. Nesse caso, eu acredito que ele não seja. Mas é um documento aí que já dá essa diretriz pra gente, tá bom? Obrigadão aí pelo convite, um abraço para vocês. Tá aí o nosso Luiz, então, trazendo essa explicação, né? Memorando de entendimento. Então, dá para usar até o termo pré-contrato, porque você meio que aprofunda, né, em valores mais próximos do mundo real, né, do seu contrato final, você tem ali essa autorização jurídica para discutir minutas contratuais com o cara, né? Então, é algo assinado, né, pelo São Paulo com o Marinápolis, com a agência Marinápolis. Tá muito próximo, então, esse acordo, né? Tem esse avanço já constante pelo grego no São Paulo Futebol Clube. Já é um papo antigo, já é um papo que vem ali, até o Júlio Casares falou, né? Que já vem de 8 meses. E aí, de novo, né? Pra galera que não pegou os últimos detalhes aí, então, cara, dessa história toda. O São Paulo evita os termos venda de Cotia ou SAF da base, entende que é uma parceria de mútua cooperação esportiva para aumentar o poder de investimento e de captação de jovens para a base, tendo contrapartida como o lucro na venda de atletas formados em Cotia, né? E aí, por óbvio, também tem outros pontos a serem discutidos e, a priori, seria 60-40. Seria quase uma sociedade da base, onde São Paulo é o sócio majoritário, 60-40 seria, então, a ideia. E isto também prevê uma cooperação esportiva no futuro para o time profissional também, né? Então, por óbvio, caso São Paulo vire uma SAF um dia, eu acho que ele seria o nome favorito, já estando instalado em Cotia. Falava-se à época, a nossa apuração também da ESPN, do GE, de vários veículos, em 100 milhões de dólares, ou seja, 600 milhões de reais. Quando saiu essa informação do MOU, fala-se em 350 milhões de reais, né? Informação passada pelo GE e também por outros veículos. Então é algo que, cara, ficou um pouco distante para muitos torcedores, gerou uma dúvida para a torcida. Até fui perguntar para minha fonte que tinha passado 600 milhões, falei, cara, baixou esse valor? Tem de fato esse entendimento de que vai ser menor? E até a resposta ela é um pouco patada, mas é engraçada. Ela falou, espera assinar, deixa acontecer, porque não vão de fato abrir valores, mas caso abaixem esse valor, caso tenha um valor inferior, por óbvio, você também diminui contrapartida, né? Então, a gente espera esse contrato a limpo. Eu acho que falta muito, e aí, por óbvio, a gente pode exigir apenas quando for assinado. Falta muito uma transparência de chegar e explicar o que é, explicar os termos quando for assinado, oficializado. A gente espera que isso aconteça, né? Que o São Paulino consiga ser muito bem elucidado quanto a isso. Eu acho que, a priori, me parece interessante a parceria do ponto de vista de investimento, poder de investimento, ajuda financeiramente o São Paulo também. Gosto da ideia da cooperação esportiva para o profissional, mas tudo parece muito bonito para ser verdade, cara, na teoria, né? Então a gente quer ver na prática, a gente quer ver valores reais, não só especulação, e cabe ao São Paulo Futebol Clube essa discussão transparente com o seu torcedor. Mas eu acho interessante esse poder de comprar jogadores para base, você poder fazer esse investimento, profissionalizar ainda mais Cotia.
e, enfim, para um time que está tão endividado como o São Paulo, eu acho que seria importante ter uma parceria nesse sentido, mas eu espero transparência, que o São Paulo consiga trazer isso de forma mais clara ao seu torcedor. E o chat... Sobre o São Paulo, quando é que o Tricolor vai poder voltar a gastar dinheiro para contratar atletas? Na janela da metade do ano passado, apenas jogadores emprestados, alguns com opção de compra. Na janela desse ano, 4 reforços todos de graça: Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, além do Wendel. Atletas que estavam livres no mercado. E assim continuará sendo na janela da metade do ano e na janela de janeiro de 2026. Segundo Márcio Carlo Magno, superintendente geral do São Paulo e o especialista na parte de finanças, o Tricolor só vai poder voltar a gastar com reforços a partir da metade de 2026. Isso se cumprir todas as metas previstas em seu orçamento nos próximos 1 ano e 3 meses. Importante contar que a situação financeira do São Paulo é extremamente complicada. O time tem 900 milhões de reais de dívida e registrou em 2024 mais um déficit bastante elevado, superior aos 100 milhões de reais. De qualquer forma, com a criação do FIDIC, com a parceria muito próxima de ser firmada com o Evangelos Marinax e com uma série de pequenas outras medidas, o São Paulo entende que vai primeiro estagnar essa dívida de 900 milhões de reais e depois vai começar a reduzi-la, garantindo assim um maior conforto no fluxo de caixa e, por consequência, um respiro para contratação e investimento para trazer atletas a partir da metade do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, Tricolor que emprestou o atacante Eric para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada, com custo de 1 milhão. É isso que o Vitória vai pagar, 1 milhão de reais até dezembro. Se quiser ficar com o jogador, o Vitória vai precisar abrir uma nova negociação com o São Paulo, até porque não há valor estipulado para a compra do atleta. E o Oscar, que tem 33 anos, ele surgiu um pouquinho antes de um outro cara chamado Bosquilha. E o Bosquilha, ele surgiu no São Paulo de maneira meteórica, ele foi embora, jogou fora do Brasil por anos e anos. Quando ele volta pro Brasil, ele vai pro Inter. Chega no Inter, ele começa até que bem, daqui a pouco ele cai de ritmo e tal, sumiu. Ele está hoje jogando no Operário, lá do Sul. E o que tá acontecendo? Deixa eu te mostrar. O cara, ele fez 17 jogos, tá? Esse ano. Tô falando 2025. O Bosquilha, ele fez 17 jogos em 2025, sendo deles 15 que ele foi titular. Peguei essa informação aqui no blog do São Paulo, inclusive, que é tá público, né? Mas ele fez um compilado aqui e levantou a informação seguinte. O time lá paranaense, no primeiro jogo fora de casa, ele marcou o primeiro gol da final. E o que aconteceu? Em 14 jogos, ele fez 5 gols, o Bosquilha, e ele desperta o interesse agora de clubes maiores do cenário nacional. Então é o seguinte, um cara igual o Bosquilha, que foi cria do São Paulo e hoje joga no Operário, você fala, bom, não é lugar assim, não é um superário, ferrou. Não, ele está no lugar que você pode chegar lá e comprá-lo se você quiser. E ainda, talvez de forma bem barata. O Bosquilha, ele é jogador da equipe de base do São Paulo. E agora ele despertando interesse de times do cenário nacional aí, de times, por exemplo, da Série A, eu acho que o São Paulo deveria dar uma olhada. O São Paulo, no meu modo de enxergar aqui, ele não tem carência no elenco não, hein? O São Paulo, ele tem um goleiro que pode vir para ser reserva do Rafael, ou brigar a posição se ele for muito bom, que o Jandrei realmente não dá. E talvez quem mais? É um meia reserva pro Oscar. O meia reserva do Oscar hoje, se você esquecer a Pardalzice, o professor Bugiganga aí, o Pardal, você esquece isso aí. Vamos pensar que o São Paulo tem o meia que é o Oscar, o Lucas pode ser considerado meia, e só aí vem os reservas, que tem o Rodriguinho hoje. Não tem mais que o Rodriguinho, com as saídas de Michel Araújo, Nestor, Galopo, tem um monte de cara que foi embora. Então o Rodriguinho hoje talvez seja o único meia mesmo. É claro, o Zubeldia pode tirar um dia aí o Oscar e colocar o Ferrarese de meia. Ele pode, mas não é meia. Então meia mesmo o São Paulo não tem. Por isso, um cara igual o Bosquilha, eu acredito que ele custa muito barato. Se qualquer proposta pro Operário lá, com uma troca envolvendo os caras que o São Paulo não quer, como o caso do Pedrinho Vilhena, o Ibali, o Luan, caras que você consegue mandar como uma moeda de troca, pagaram um tequinho do salário, sei lá, pra ter um Bosquilha, tô só chutando. Ter um cara igual o Bosquilha,
para ele compor elenco e ser o meia reserva do São Paulo, eu acho que valeria muito a pena, porque o Bosquilha já demonstrou ter sim qualidade, já demonstrou sim que ele é um cara aí que tem condição de jogar bola no futebol brasileiro, e agora ele humildemente jogando na Série B, na Série C, jogando em divisões menores, ele está conseguindo ter bons números e levar o time dele para um ambiente melhor aí de título e tal, tentando fazer até gol em final. Olha que legal. Eu gostaria da ideia de ter o Bosquilha, mas assim, o vídeo de hoje eu tô maravilhado porque o São Paulo fechou o pré-contrato com o Evangelos e agora a coisa boa tá por vir. Está ou não está? O vídeo de hoje foi ele. Luan está reintegrado ao São Paulo. Podemos dizer que o Luan é o novo reforço do São Paulo para essa temporada, tá? Na manhã dessa segunda-feira, eu tenho duas pessoinhas que mais assíduas, né? Tem outras pessoas que a gente conversa, mas duas pessoinhas falaram, ó, o Luan tá aqui. Aí eu, tá bom, tudo bem, o Luan tá aí, legal, mas o que tem a ver? Não, ele tá treinando com um grupo. Aí eu, opa, legal. E aí a gente vai, né, maturando ali na informação pra gente trazer tudo com a maior qualidade possível. E aí hoje o Luan treinou normalmente com o grupo, fez ali as atividades, até porque fisicamente ele tá bem em termos de conseguir treinar com os demais companheiros, né? E aí ele treinou, bonitinho, a gente foi atrás. Houve uma reunião entre Luan e diretoria primeiro para aparar algumas arestas, para definir algumas situações, para meio que botar panos quentes em meio a algumas situações que a gente já trouxe. A renovação do Luan em 2023 não foi das melhores possíveis, tem alguns problemas de indisciplina durante essa gestão Casares. Então, o Luan foi chamado primeiramente através, né, a ponte foi o Muricy Ramalho nesse quesito, o Muricy entendendo ali naquele grupo que o Zubeldia também que quer um volante, e o Zubeldia também toda hora, pô, e esse cara aí, esse Luan, será que não e tal. E o Muricy meio que fez esse meio de campo, né, entre Belmonte, Zubeldia, para ver essa possibilidade de avaliação. E aí, óbvio que com o presidente Júlio Casares inserido nisso tudo, todo mundo ali se conversou dentre o departamento de futebol do São Paulo e se reuniu com o staff, com o próprio Luan e meio que colocou panos quentes e qualquer questão e falou, ó, por nós está tudo bem, vamos conversar com o técnico. E aí houve uma reunião, né, com o Zubeldia e o Luan para também definir essas arestas, para também definir todas essas questões. E aí o Zubeldia gostou do papo que ele teve com o Luan se mostrou assim muito empolgado com a possibilidade. O Luan ele quer muito jogar com a camisa do São Paulo. O Luan ele é São Paulino, então ele tá vendo essa oportunidade assim, mordendo os dentes. Ele tá vendo que ele pode dar uma retomada na carreira em um grande clube, principalmente na sua casa, no seu clube do coração, que é algo que ele sempre quis. Ele sempre queria essa oportunidade. E aí, nesse papo com o Zubeldia ficou assim, das pessoas que a gente conversou, óbvio, não, eu admito, a minha conversa não foi com o Zubeldia, mas com as pessoas que tiveram ali de acesso depois, tipo, e aí, Zuba, como é que foi e tal, a conversa? O Zubeldia ficou assim, caramba, esse cara quer muito jogar, esse cara, tô empolgado de poder contar com esse cara aqui. Então, após essa aprovação de comissão técnica e diretoria, o Luan foi reintegrado oficialmente. Não foi só um treino hoje esporádico. Hoje a gente pode colocar que o Luan é jogador do São Paulo oficialmente, tem contrato até 2026, dezembro de 2026, e começará a ser reintegrado. E aí ele vai passar por um período que vocês já conhecem, que aconteceu com o Cedric, com o Wendel, que ele vai fazer algumas sessões de treinamento, meio que uma readequação física ali em termos de competitividade, para ele se igualar fisicamente com os demais companheiros, e aí depois ele vai poder começar a ser utilizado. Até acredito que dificilmente, tá? A não ser que o Zubeldia avalie e fala, caramba, mesmo o cara treinando em separado aqui, ele tá com um vigor físico absurdo, ele já está em pé de igualdade com outros. Mas pelo que a gente conversou com algumas pessoas, isso não deve acontecer. Deve demorar pelo menos 1-2 semanas ali para ele começar a de fato ser uma opção viável para o técnico Zubeldia. E aí, ele entrando nessa questão física, ele já vai poder começar a ter oportunidades com a camisa do São Paulo nesta temporada. Pude conversar com pessoas próximas ao Luan e assim, estão todos muito felizes com essa situação, sabe? Foi até no papo, uma delas a gente conversou por telefone, a empolgação e a felicidade desse momento foi muito marcante, assim, até de certo modo até me emocionou, assim, porque
ficaram muito felizes com tudo isso, com essa situação. E o próprio Luan, assim, ele tá vendo o mesmo ponto que ele tá muito feliz. E aí, de novo, não é uma conversa com o Luan, mas é uma conversa com uma pessoa que tem familiaridade, que tem proximidade com o Luan. O Luan, ele tá assim, num misto de felicidade, é a chance da minha carreira, é agora ou nunca. É a minha chance da vida, eu preciso fazer acontecer. Eu vou recuperar meu espaço, eu vou ser titular novamente, eu vou ser campeão, eu vou com tudo, eu vou pra cima. Então é nessa gana que o Luan conseguiu convencer diretoria, comissão técnica e agora vai fazer de tudo para tentar convencer dentro de campo até o próprio torcedor do São Paulo para ver se ele pode de fato ter essa oportunidade. Mas aí, você gostou dessa oportunidade do Luan? Está esperançoso que ele vai conseguir de fato ter uma oportunidade? São Paulo que estava precisando aí de um primeiro volante neste mercado, nessa possibilidade. São Paulo já iria buscar um primeiro volante aí no mercado, agora pode ter essa solução caseira. Combinado? Pô, mó trampo aqui, parei tudo aqui que eu tava fazendo aqui pra meu trabalho aqui e tal, pra apurar, pra ligar, pra resolver essa situação e fiz um videozinho aqui pra vocês, então